Noite. Boa noite, pessoal. Por aqui. Hoje, 1 hora mais cedo. Normalmente, domingo, eu vou fazer assim. Quando tiver, né? Bate-papo domingo. Eu vou sempre fazer às 8 da noite. Se bem que eu acho que domingo que vem às 9. Enfim, não sei. Oi, seu Ari. Boa noite, tudo bem? Como é que o senhor tá? Vou esperar mais um pouquinho. Vai dar tempo. Maria Kátia, Zé Luiz, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem por aí. Esperando o meu convidado chegar. Espero que o domingo de vocês tenha sido bom. A gente fazer a nosso bate-papo de hoje. O bate-papo de hoje vai ser diferente. Vai ser bem diferente. Sônia, bem-vinda. Esperando. Oi, Oi? tudo bem? Para quem não sabe, esse rapaz aí que está dividindo a tela comigo é o Juliano, meu marido. Olá, E pessoal, tudo bom? não basta ser marido, tem que entrar no fogo junto com a mulher. Foi um convite muito legal de no Dia dos Pais participar aí junto com vocês aí desse momento de oração, ainda mais no Dia dos Pais, né? Que legal. Eu aproveito para dizer que o convite para que o Juliano participasse aqui conosco, porque ele é a criatura que mais representa a figura paterna para mim, de maneira exemplar, de maneira perfeita. Não vou dizer que hoje é Dia dos Pais, mas eu vou dizer que além de ser um pai porreta, ele é um companheiro para toda a obra. Estamos aí há 20 anos juntos, É, 20 anos, né? 20 anos. E sou muito feliz. Juliano me apoia nos meus projetos, me apoia nos meus sonhos. É um parceiro incondicional, está junto com a gente no Cefac, me dando ideias do que trazer, me dando retaguarda para ficar com as crianças e eu poder estar aqui conversando. E nada mais merecedor do que hoje, no Dia dos Pais, eu trazê-lo para dividir conosco esse papo. Obrigada, viu, Ju, de você ter aceitado. No Obrigado fogo! a vocês por me chamarem aí. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal a gente dividir esses minutinhos aí. Para a gente falar um pouquinho, né, do que a gente vive, de como a gente. Eu acho que todo mundo deve questionar muito, até os amigos, as pessoas daqui, né? Ah, como é que é a vida dos dois nessa pandemia, os dois dentro com as 3 crianças dentro de casa. Aí a Priscila vai para a live. E as crianças ficam com quem? Né? Eu acho que vai ser legal. Como eu faço sempre, bem-vindo, André, vi que subiu aqui, Cecília,
Dani, bem-vinda. Vivi, bem-vindos, todos bem-vindos. Como eu faço sempre, eu faço uma leitura antes da gente começar nosso bate-papo. Então, eu vou fazer essa leitura hoje. Não vou abrir ao acaso, eu efetivamente escolhi a leitura. É uma leitura de Emmanuel, que se chama José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Bem-vindos todos. Renata chegou aí, a ler. Por que eu escolhi esse tema? Ou melhor, essa leitura. Porque a gente pouco ouve falar da história de José. José foi um dos principais personagens para a reencarnação do Cristo, né? Ele, Maria, João Batista, Isabel, a gente até já falou sobre isso aqui. Mas hoje, atendo a figura do pai, ele foi fundamental na base daquela estrutura, na condução daquela família, mas ele não entrou no holofote, não entrou no hall da fama. E eu escolhi isso por quê? Porque eu vejo muitos pais aí muito preocupados. O que eu vou deixar para o meu filho? O que eu vou deixar de patrimônio para o meu filho? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que acumular muito dinheiro para proporcionar uma vida confortável. E o Juliano, para quem entrou agora e não sabe, o Juliano é meu marido. O Juliano é um dos caras mais de bom coração que eu conheço. E essa, eu tenho certeza que é uma das maiores lições que ele vai deixar para os meus meninos. Que é ser do bem, que é ser pacificador. Mas eu queria que ele falasse, porque eu estou falando a minha visão dele, e eu queria que ele falasse o que você enxerga, Ju, do que deixar para os filhos, como é que você acha que isso deve ser feito, e, sobretudo, fazer esse casamento, né, da religião, da doutrina espírita que a gente pratica, ou tenta praticar, enfim. Para começar, eu sou muito chorão.
né? Eu sou um cara muito emotivo. Eu lido muito com o meu coração, sabe? Eu não sei, como a Pri falou. Ah, o Juliano é um cara muito do bem. Eu tenho meus momentos de raiva, de angústia, mas, sabe, meu coração fala muito alto na hora de, cara, não faz o mal para aquela pessoa, faz o bem porque ela precisa, sabe? E aí eu acabo relevando coisas. Às vezes as pessoas falam comigo, poxa, mas a pessoa foi assim com você e, tá bom, deixa pra lá, sabe? Não sei, eu não sei por que que eu sou assim, mas eu sou e graças a Deus eu sou. Mas o que eu queria, hoje eu recebi de um grupo de amigos, um grupo que fala-se muita bobeira, conversa, piada, essas coisas todas. E foi um sinônimozinho, né, Pri, que eu até li para você. E lá tem um ponto, um deles que fala que, o que que é o pai? Ah, o pai é isso, o pai é aquilo outro, o pai não sei o quê. E um ponto que fala assim, o pai é o herói do filho. E é o primeiro amor da filha. Cara, isso mexeu tanto comigo. A Pri sabe que eu fui ler para ela e eu comecei a chorar, eu não consegui ler. Mexeu muito comigo porque eu falo sempre para todo mundo. O Ricardo, por exemplo, é um amigo que está aqui no grupo, está aqui vendo, e eu já conversei isso com ele várias vezes. Os nossos filhos, quando nasceram, ficaram na UTI internados, né, Pri? Pedrão ficou 7 meses internado, e a gente sempre muito confiante, com muita fé de que eles sairiam, de que Papai do Céu iria ajudar. Eu me refiro sempre a Deus, a Jesus como Papai do Céu. É a forma mais carinhosa que eu vejo de falar e eu sempre vou falar. Eu vou escrever em grupo, eu sempre vou falar Papai do Céu. Para mim, quando eu falo papai, é o sinônimo de que é muito amor e muito carinho. E os nossos filhos foram heróis. Eles estão aqui hoje com a gente, graças a Deus, e eu não consigo falar que eu sou o herói ainda. Eu serei o herói deles. Mas hoje, para mim, eles são heróis. E daí a gente começa a nossa história. Se eles foram heróis, se eles escolheram vir ficar com a gente, se eles passaram por tudo isso para estar conosco, cara, a gente tem que ser, sabe, os melhores pais do mundo. E ser o melhor pai não é dar tudo, é falar não. E aí é que é difícil, né, Pri? A gente sofre muitas vezes. Às vezes a Pri tá nas lives e a Pri nas lives e aí ela ouve. Que não sei o quê, e um grita daqui, outro grita de lá, e eu corro para cá, puxo um, puxo o outro, não, vamos para lá, vamos isso, vamos aquilo outro. Papai, mas eu posso ir lá? Não, não pode. Papai, mas por que que não? Nossa, cara, o não é difícil. E é assim que a gente hoje tem vivido, né, Pri? Aprendendo a esse não. Tá chegando a hora de ensinar o não, e é o que a gente tem vivenciando. É... E eu não sei, o ô Pri, me ajuda aí como seguir meu filho. Não, ele falou para mim, pô, mas eu vou falar, cara, que você tá me pondo no fogo. Mas é isso, porque muito das pessoas que regulam a idade comigo, muitas pessoas, ainda estão muito envolvidas, que regulam a idade com a gente, né? Ainda estão muito envolvidas em ter, em acumular, em ter grana, em correr atrás e construir carreira, e negligencia muito a parte que importa, né? A família, negligencia muito o lado espiritual. Eu ouvi muitas vezes, mas você vai ficar envolvida com esse negócio de estudo espírita, que coisa nada a ver. O Juliano sempre apoiou. Durante muito tempo Nossa, a gente trabalhou juntos, né, numa casa, e agora, com essa questão da pandemia e tudo, tendo sido transportado para cá, para as lives, ele dá o suporte com as crianças, mas sempre, a gente está sempre colocando a nossa vida, a vida das crianças,
num caminho espiritualizado. O que você vê de mais de desafio de ensinar para eles esses princípios mesmo, né? Da solidariedade, da empatia, do respeito ao próximo, mas atrelado a isso, a figura de Jesus, a religião mesmo. Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso? Eu sei, mas eu quero que você fale. Eu acho assim, a gente não consegue impor nada a ninguém, né? Eu acho que cada um tem o seu eu e cada um é do jeito que é. Muitas vezes, até a gente, né, Pri? Eu e você, muitas vezes a gente conversa e sobre outras coisas que não com filho, mas eu vi uma última vez eu comentei com você, cara, mas a gente tem que ver que as pessoas são diferentes. E a Priscila é uma pessoa que ela é muito ágil para tudo que ela vai fazer. Então, assim, a Priscila vai fazer uma comida. Cara, ela em 15 minutos ela prepara a comida das crianças. E qualquer pessoa que vai, leve uma hora e meia, para ela acha que a pessoa está demorando. E o que eu falo para ela, não, a pessoa não está demorando, você que é rápido demais. Mas não é ruim, é que legal que você é rápido demais. E para minha esposa falar isso é mole. Mas você falar isso para um filho, né, você ensinar para a criança essas coisas, é bem mais complicado. Então, o que eu tenho percebido e que eu tenho vivido muito com eles é que as nossas atitudes mostram muito o que eles vão seguir. Então, quando a gente fala da parte de oração, da parte de oração, da parte de estar perto de Deus, das histórias de Jesus. Se você virar e for contar para eles, ok, eles ouvem. Mas quando a gente pega e entra nesse mundo, vamos ver um desenho para falar de Jesus. Vamos ver uma história de Zaqueu. Cara, a história de Zaqueu é linda. Só que se você for contar a história de Zaqueu de adulto, a criança não se interessa. Se você for ler uma Bíblia para a criança, ela não vai se interessar. Mas quando você pega e busca, hoje a gente tem essa facilidade de buscar na televisão, no celular, e você busca essas coisas, as crianças se interessam bastante. E eu acho que isso está sendo muito legal, né? Para a gente conseguir trazer eles para esse lado dessa forma. Muitas vezes o Pedro pede, né, Pri? Ele pede, eu quero ouvir a música tal. Legal, vamos ouvir, filho. A gente está ouvindo uma coisa que não tem nada a ver. Estamos fazendo um churrasquinho em casa, o Pedro, eu quero ouvir a música tal. Na mesma hora, vamos botar o que ele está pedindo. Sempre do Júnior Vidal, ele adora o Júnior Vidal. O Júnior Vidal é incrível. No dia que ele veio aqui, que ele fez a live com você, nossa, como eu me emocionei, porque eu lembro, é exatamente um lado das crianças, que as crianças sempre presenciaram muito, vivem muito isso. Eu presencio muitas crianças vendo isso. Então isso é bem legal. Peraí só um pouquinho, a Sônia está perguntando aqui se você sempre foi espírita ou passou a ser depois que me conheceu. Nós nos tornamos espíritas juntos, Sônia. Nós somos de famílias tradicionalmente católicas e passamos a frequentar um centro espírita juntos. Começamos a estudar juntos. Durante um tempo, nós tivemos um grupo de estudo, durante 2 anos e meio, nós tivemos um grupo de estudo muito lindo aqui na nossa casa. Nos reuníamos todas as quartas-feiras para estudar as obras de André Luiz e o Evangelho. E lá se vão muitos anos, né, Ju? Eu acho que tem uns 6 anos que a gente parou, né? Mais ou menos. Foi por conta da minha... Quando eu engravidei, até... As crianças nasceram em dezembro, até setembro eu ainda podia. Depois eu tive que ficar de repouso absoluto, então nós paramos. Nós paramos tanto o trabalho
no centro espírita que a gente fazia e frequentava, como também as noites de estudo que nós fazíamos aqui em casa. Era um grupo de 10 pessoas. Agora E eu tenho um agora... comentário para fazer sobre isso. Ah. Eu sou o seguinte, as pessoas falam, você é espírita, você é isso, aquilo, outro. Cara, eu sou de Deus, eu falo isso para todo mundo. A minha família é muito católica, por parte de... A minha avó paterna, nossa, ela me deu aula para mim e para os meus irmãos de primeira comunhão. Então, assim, foi maravilhoso ter essa professora de catecismo. A minha avó materna também é muito religiosa, católica. O meu avô materno era espírita. Então, assim, o meu pai é evangélico. Então, cara, eu não posso falar, eu sou A, B ou C. Eu, sinceramente, eu sou de Deus. Eu acho que a religião é algo fantástico, mas também é algo complicado, tá? É algo complicado. E isso eu tento mostrar muito para os meus filhos, tá? Isso é uma coisa que eu mostro muito para os meus filhos. Você quer ser católico, você quer ser espírita, você quer ser evangélico, ótimo, maravilhoso, mas respeitando sempre o outro. Não é porque eu sou espírita, porque o católico é ruim. Não, todos são lindos e maravilhosos. Sempre respeitando os outros. Eu acho que isso é uma coisa que os meus filhos têm que levar. Eu preciso que eles levem isso, porque isso é a coisa mais linda do mundo. É respeitar a religião do amiguinho do lado. Né? É muito legal você falar isso, porque me perguntaram há pouco tempo qual era a minha orientação religiosa. Nossa, tem exatamente até isso. Tem uma prima minha que entrou agora, a Raquel, que tem anos que eu não vejo, e ela está me vendo agora. Fiquei muito feliz. E outras pessoas também, amigos que estão entrando. Muito legal. Que bom. Eu nunca faço live, nunca apareço ao vivo. Tá famoso. Então, a minha orientação religiosa, né? Eu me dedico a estudar, obviamente, a doutrina espírita, mas a minha religião é o Evangelho do Cristo. Então, se em algum momento eu perceber que o movimento que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, está caminhando para um local que crie muros, que separe, que distancie, que crie diferenças entre as pessoas. Ixi, começou a dar eco. Do jeito que você colocou aí. É porque está em cima da cadeirinha do Bernardo. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Uhum. Se a religião que você pratica cria muros, te coloca em condição supostamente superior ao do próximo, porque você vai para esse lugar, você tem benefícios, porque você é dessa ou daquela religião, repense, porque isso aí realmente é bastante complicado. Não, e todas acabam tendo, né, Pri? Todas acabam tendo, mas não é da religião, eu acho que é de uma pessoa dentro da religião, entendeu? A pessoa Sim. dentro da religião acaba falando, a nossa religião é porque nós somos avançados, os outros ainda não chegaram nesse nível. Não, eu discordo disso nessa hora, entendeu? E a questão não é falar da religião, e sim das crianças. Isso é o que eu quero trazer para as crianças, tá? Que elas respeitem, que elas possam... Eu tenho 3 filhos. Se cada um for uma religião, cara, ótimo e maravilhoso. Com que os 3 se respeitem, com que os 3 respeitem o pai, a religião da mãe, do pai, dos avós. E isso é que tem que ser. Assim que tem que ser e será, se Deus quiser. A gente tem uma escola aqui em casa, né? Porque nós temos um filho deficiente e uma das questões que nós tínhamos era de como ele seria aceito, como ele seria visto pelos irmãos. E o que você falou, que a segregação religiosa, ela acontece efetivamente pelos homens, mas pelos homens adultos. Uhum. Porque as crianças, elas tendem a unir, a agregar, a trazer próximo. Os nossos filhos são exemplos disso. Eles nos mostram, como diz a música do Júnior Vidal,
ser diferente ou ser igual? Será que meu amigo tem algo especial? É independente da deficiência. Eles olham para o próximo como próximo. Não olha um ser limitado, um ser deficiente, né? Muitas das deficiências que a vida nos apresenta, elas são colocadas por nós, pelos nossos pensamentos limitantes, pelos nossos pensamentos egoístas. Sim. Ó, quem tá chegando aqui e não sabe, esse é o Juliano, meu marido. Ele é fica nos bastidores, segurando a ponta com a turma. E hoje está aqui, me dando esse presente. Gente, Valdemar, bem-vindo, que bacana. A Michelle está dizendo que isso tem a ver com a criação recebida por vocês. Você quer falar, Juca? Quer comentar Então, sobre eu isso? acho que essa questão de criação, eu acho que se a gente pensar na criação na parte religiosa, mais ou menos, tá? A minha criação religiosa sempre foi desde pequenininho, tá? A minha mãe nunca se ligou muito a essa coisa de igreja, de religião, mas ela sempre respeitou. E eu acho que aprendi isso com ela, aprendi mesmo. O meu pai, ele sempre respeitou a religião dos outros. Hoje ele é evangélico e ele já me chamou para ir no culto da igreja dele. Eu já fui, lindo, maravilhoso. Não é o meu local ainda, tá? Para mim, ainda tem arestas a serem tratadas para eu, talvez minhas, tá? Eu não posso falar que aquele local não me identifica. Talvez eu não me identifique lá porque eu não esteja, sei lá, Perfeito. preparado para isso. Porque a partir do momento que eu falar, aquele local ainda não me deixa feliz, eu estou falando que o problema está no local. E às vezes não é. A gente não pode falar isso, porque seria preconceituoso falar isso. Mas a minha mãe, eu acho que tem muita participação nisso. Ela sempre foi uma mãezona, sabe? E ela sempre ensinou muito pra gente essa questão de respeito. Chegar em casa, brigar na escola não pode, você tem que respeitar o próximo, tem que respeitar o amiguinho. E a minha mãe é muito assim, né, Pri? Ela é muito mais... Eu pareço muito com ela nisso, mas tentar fazer meio campo. E acho que sim. Respondendo a pergunta, sim. Eu acho que a família é a base de tudo. Quando você tem uma base legal, é muito mais fácil. Não significa que, se a pessoa não teve apoio da família, ela não vai seguir. Vai, ela pode seguir. Ela vai depender muito mais dela. Se a família ajudar, eu acho que é muito mais fácil. Fica mais confortável, né? E eu acho que eu tive essa facilidade e que meus filhos, se Deus quiser, terão também. E nesse mundo, nessa realidade que a gente tem vivido, onde somos extremamente capitalistas. Você vai receber alguma visita aí já já. Já vieram aqui abrir a porta? Estou percebendo. Extremamente capitalista. Qual que é a maior dificuldade? Porque é complicado. Quando você se vê extremamente capitalista, quando você se vê numa sociedade extremamente capitalista, olhar o próximo fica difícil. Porque quando você olha para o próximo muitas das vezes representa uma ameaça. Seja porque ele compete com você e pode tirar o seu tapete, seja porque se você ficar olhando para ele, você vai perder tempo e não vai ter como fazer a máquina girar, né? Como é que você percebe isso e você tenta fazer para os meninos, né? Para que eles percebam que a importância mesmo de você cuidar dessa outra parte que não só a material.
Antes de ir para material, eu acho que falando de uma forma geral. Como eu falei, as crianças nasceram prematuras, ficaram muito tempo internados. Então eu sempre falei, meus filhos, sempre falei com a Priscila. Priscila, nossos filhos vão dormir no quarto deles. Até hoje nenhum deles dormiu. Então, assim, meus filhos vão dormir no quarto deles, isso vai ser assim, isso vai ser assado. A gente sempre desenhou um plano de como seria a educação ideal. E aí a gente teve uns 6, 7 meses de UTI. Então, assim, a Laura ficou menos tempo, ela ficou 3 meses na UTI. O Bernardo, 4, quase 5, e o Pedro, os quase 7. Quase não, 7. 7, 7 meses, ufa. E aí, quando a criança sai, você vira e fala assim, cara, foi tão difícil ele vir para minha casa, foi tão difícil, essas crianças lutaram tanto para estarem aqui, que eu não vou ser egoísta de botar eles para dormirem no quarto deles, porque eu acho que isso é legal. Eu vou aproveitar e vou deixar eles na minha cama, eu vou abraçar eles, eu vou ficar abraçado com eles o dia inteiro. Tá? E aí a gente falando de uma questão de educação, de afeto, de carinho, e aí a gente vai para a pergunta, estão batendo aí. Aí a gente vai para a pergunta que você fez, a questão material. Hoje existem muitos brinquedos, existe muita novidade, existe muita coisa. O mundo globalizado, isso passa muito rápido. Então, na nossa época, na minha época, eu posso falar por mim, não por você, né? Porque claro, você é muito com 18 mais anos. Isso. Mas na minha época não tinha isso. Então, para você saber que um brinquedo existia, ou você via na loja, ou você tinha um amigo que tinha o brinquedo. Eventualmente passava na televisão, mas não era algo tão forte como é hoje. E você falar um não para a criança e não dá, muitas vezes é difícil. Difícil por quê? Porque você tem dinheiro esbaldando para dar e vender? Não, não é por isso. É porque você quer fazer tanto pelo filho. Eu quero fazer tanto, tudo que meus filhos quiserem eu vou fazer. A grande verdade é que o meu sentimento e o meu pensamento é esse. Tudo que os meus filhos quiserem, se eu puder, eu vou fazer por eles. Só que tudo que eu puder tem que ter um limite. Porque o que eu posso é o que eu não vou estragar eles. Tá? E eu acho que a gente já chegou nesse limite, né, Pri? A gente viveu até um pouco tempo atrás, sei lá, 1 ano atrás, ou até um pouco menos, aniversário das crianças. Cara, cada pessoa traz 3 presentes. Que um deles brinca com os 3. Tá? Então, assim, os nossos filhos têm muitos presentes, muitos brinquedos, muitas coisas, e a gente começou a limitar. A gente começou a limitar não ao brincar e a utilizar. Mas, eu quero o boneco novo que lançou. Não, não é assim. No Natal, no aniversário, no Dia das Crianças, são 3 datas que você pode ter o brinquedo. E dependendo de qual é o brinquedo. É um brinquedo que está dentro da nossa realidade? Ok, vamos correr atrás dele. Entendeu? Eu acho que isso é o que a gente está tentando fazer. Estamos vivendo uma quarentena. E nós estamos vivendo realmente isso. A gente tem... Eu não sei se sumiram para vocês, mas para mim a Pri sumiu. A Pri agora está travada. Você voltou. Espera aí. Deixa eu escrever. Me ouvem? Sim, eu tô. Você voltou. Tá, para mim você está travada. Eu não sei se estão me ouvindo. Se alguém puder escrever, eu continuo falando. Eu tô te Depois, ouvindo. quando a Pri... Tá. É porque ficou bem ruim a conexão sua. Eu não te vejo mais. Vocês Mas me veem? eu Tá. vou seguir. Tá. A Pri travou sim. Pode seguir, Ju. Tá. Então, eu acho que nesse momento de quarentena, onde a gente vive dentro de casa, e a gente está dentro de casa mesmo, a gente chegou
e travou completamente e falou, cara, a gente não vai mais sair de casa e a gente vai ficar dentro de casa até acabar isso. Ou enquanto pudermos, né? A gente trabalha, enquanto a empresa permitir que a gente faça o trabalho remoto, ficaremos em casa. Então a gente está usando delivery, usando essas outras coisas. Não, ainda Eu tô não, Pri, tá travada. travando. Não? O seu som melhorou, mas a sua imagem ainda está ruimzinha, Que tá? estranho. Eu já te falei que o Não? meu celular é melhor, você não acredita? Tá melhorando. Fica parada, que aí a imagem fica bonita. Pronto. Se você mexer muito assim, fica ruim. É porque você é muito linda. Você é Congelei. muito linda. Nenhum computador consegue filmar tanta beleza. Ele trava. Ó, olha ele, gente. Vai lá, manda ver. Tá, e aí a gente, vivendo essa quarentena dentro de casa, travado, essa coisa toda, realmente a gente acaba querendo dar mais coisa, né? Tipo, vamos dar mais um brinquedo, vamos dar mais não sei o quê, para conseguir suportar isso. E no começo a gente até fez isso, mas depois a gente parou. Tá? A gente parou e não vamos fazer. A gente tem muita coisa dentro de casa. A gente vai aprender a viver com isso. E o que a gente percebeu é que o brinquedo novo, a coisa nova, era mais a gente que queria dar do que as crianças queriam receber. Eu não sei se você percebeu isso, Pre, mas as crianças vivem com o que elas têm. Elas se divertem, elas brincam, elas não precisam ir para a rua, elas não precisam passear em shopping, elas não precisam nada disso. O que elas querem é o nosso amor, é o nosso carinho, é a nossa A nossa atenção, presença. a É. nossa presença, sabe? Então eu falo isso muito com as pessoas do meu trabalho. Porque está ruim ficar em casa. Eu falo, eu respeito, eu sei que está ruim e eu sei que está difícil, mas muitas vezes está difícil para a gente, tá? Porque a gente não consegue ficar dentro de casa parado. Mas as crianças acabam que conseguem muito mais fácil do que a gente. Só que para elas conseguirem, a gente tem que dar muita atenção para elas. E a gente não consegue. Porque a gente tem que responder o WhatsApp, a gente tem que. Eu sou mestre nisso. Eu tenho o meu e-mail do trabalho, eu respondo 24 horas por dia. Eu estou o tempo todo no celular falando, quando não é atendendo um, atendendo o outro, resolvendo o problema. E as crianças precisam da gente. E não tem escola, não tem babá, não tem nada disso. É só eu e a Priscila. Então a gente começou a se dividir, né, Pri? E aí a Pri, na hora que eu estou trabalhando, eu estou em reunião, ela segura com as crianças. A gente começou a liberar muita televisão, a liberar celular, a liberar coisas que a gente não pode, não pode, não pode, a gente acabou permitindo. Foram os artifícios que a gente Os artifícios. encontrou. Mas a gente percebeu que o lado de consumismo é mais nosso do que deles, Sim, né? Então, sim. se é mais nosso do que deles, vamos cessar isso agora e vamos ensinar para eles que não precisa. Né? E eu acho que a gente está começando a fazer isso de uma forma bem legal. Né? O último brinquedo foi aqueles bonecos lá da Gi e do Lucas Neto, que a gente comprou os bonequinhos, que já deve ter uns 3 meses. Que inclusive já está Ninguém precisando fazer até uma escova progressiva na Gi. não pedem mais. Então, eles É, estão com o que agora? Hoje, de Dia dos Pais, a minha sogra, ela veio para cá. Então, ela está com as crianças hoje. Por isso que eu estou aqui com vocês. Eu já viria, tá? Mas eu iria estar aqui e ia estar um do lado correndo, outro do outro. Eu falei com a Pri, a gente vai fazer, com eles correndo, eles brincando. Mas hoje eles estão com a vovó deles. depois de 5 meses, exatos 5 meses, eu falei hoje mais cedo, né, no Evangelho, a minha mãe veio. E para quem me conhece sabe o quanto é difícil, quanto foi difícil, né? Para mim, para o Juliano, para as crianças, porque nós temos uma relação de muita proximidade. Eu e minha mãe somos muito ligadas e pode ter divergência ou não, mas nós somos muito ligadas e foi muito difícil. Quando ontem nós dissemos para as crianças que
ela viria, gente, foi uma euforia. Eu brinquei que o Dia dos Pais é do Juliano, Dia dos Pais, mas a família toda ganhou um presente. A Laura foi dormir 6h20 da manhã. Olha, eu estou até com bolsa no olho aqui, tá um negócio. 6h20 da manhã e falando assim, tá sol, já tá de dia, não preciso mais dormir. É verdade. O que você percebe de mais desafiador? E aí eu vou trazer um pouquinho de volta, né, pro lado espiritual ou religioso, como vocês quiserem chamar, mas o que você percebe como mais desafiador como pai? Para Então, passar. o ensinar, o dar a educação, eu acho que é um desafio. Mas isso, de uma forma geral, eu acho que a gente sabe fazer. A gente vai dar o jeito, cada um do seu jeito, e vai ensinar. Porque é com muito amor, então a gente ensina. Eu falo Você acha que sempre para os aquela meus amigos. máxima de que você, né, isso aí me referindo a cada pai, você é o melhor pai que o seu filho poderia ter? Você acha que isso é válido? Porque ele Então, sempre eu não sei faz se o todos máximo são. querendo acertar? Então, eu não sei se todos são, tá? Hoje é Dia dos Pais, e aí vai uma crítica muito grande a muitos pais. Eu tenho amigos que são pais maravilhosos, como eu tento ser, tá? Mas me dói muito quando eu vejo uma criança que não tem um pai desse jeito. Às vezes o pai não está sendo pai porque ele não pode, tá? Muitas vezes ele está distante porque ele está trabalhando, ele está isso, aquilo, outro. Ele não pode ser pai do jeito que eu consigo ser, tá? Ano passado a gente teve, sei lá, fomos para o hospital com as crianças umas 100 vezes. 100 não, mas umas 20 vezes. E nessas 20 vezes eu estava junto, eu estava presente, eu quero ir. Eu falo até com a Pri, você não vai, mas eu vou. Entendeu? E eu chego lá, uma das coisas que mais me choca é a quantidade de mãe com as crianças, com o filho, e o pai não está junto. Às vezes ele não pode estar. Mas, cara, eu queria muito, muito, muito que todos os pais pudessem estar como eu estou. Tá? Nós temos um Eu exemplo queria... aqui, o Ricardo é um parceirão Eu também, ia né? falar isso agora. Eu queria agradecer aqui agora, porque uma vez eu não pude estar chegando no hospital com meu filho, eu não pude estar, mas o Nós não Ricardo está. pudemos. O Ricardo foi. Nós não pudemos. A gente estava vindo de Copacabana, saindo de uma internação do Pedro para uma cirurgia. No caminho de lá para cá, o Bernardo passou mal e na mesma hora, Ricardo, por favor, tem como ajudar? Antes de pedir, ele já estava na porta do hospital esperando o Bernardo chegar. Então, assim, quando eu não estava, um paizão, que é um exemplo de pai, estava lá. Entendeu? Sendo pai do meu filho, naquele momentinho ali, para me cobrir enquanto eu chegava. Então, isso eu acho que todos os pais poderiam ter essa facilidade. Eu não falo que eles não vão porque eles não querem, eu acho que eles não podem. E que Deus ajude que eles possam sempre estar juntos. O que eu acho que é mais difícil levar, pensar, né, na responsabilidade do que deixar para os filhos. E aí eu tenho... A grande verdade é que eu volto muito para o mundo capitalista. Tá? Eu volto muito para o mundo capitalista. Porque eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir dar muita dignidade para as crianças, para que eles sejam pessoas maravilhosas. Mas a gente começa a pensar pelo outro lado. Hoje, infelizmente, se a gente não tiver dinheiro, a gente não sobrevive. Entendeu? Hoje está complicado, a gente tem que ter o mínimo. A gente precisa ter o mínimo, a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter um emprego, a gente precisa ter uma forma de sobreviver. A gente precisa ter alguma atividade que a gente consiga trazer um dinheiro para a gente Retorno. conseguir sobreviver.
E isso é uma coisa que eu me preocupo com meus filhos. Sabe, eu me preocupo, o B tem a questão dele, o B é especial, quando a gente faltar, como que vai ser, isso me preocupa muito, mas não me preocupa a questão de que eles serão boas pessoas ou ruins, tá? Eu acho que a gente tem um livre-arbítrio, eles vão escolher o que eles querem ser, mas eles vão escolher com base em alguma coisa que a gente está tentando passar. Que é E o que a por mais Michele que eles, falou lá atrás, que são os exemplos. são os exemplos. Por mais que eles escolham o caminho errado, porque eu acho que pode acabar escolhendo, sabe, Pri? Sim, Eles claro. podem escolher o caminho errado, o caminho que para mim é errado, tá? Se eles escolherem um caminho errado, eles no fundo do coração deles, eles vão ter o que a gente fez, tá? E isso vai ser muita força para poder virar, em algum momento eles falarem, pô, isso que eu estou fazendo não é legal. Eu vou fazer isso aqui que meu papai e minha mamãe sempre fizeram, sabe? E trilhar esse caminho. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração de que vai acontecer, tá? Em cima de muito trabalho, que não é fácil, não é mole, e que eu tenho certeza que a gente ainda vai sofrer muito para ensinar e para tentar, mas a gente não vai deixar a corda romper, a gente vai até o fim lá. Claro que É, com o apoio desse grupo, dessas pessoas maravilhosas, em oração sempre, e com os amigos que estão sempre ao nosso lado. não, é desafiador, né? É desafiador, as pessoas sempre me questionam mesmo, como é que você faz com três? Quando você falou a questão do caminho errado, é, isso talvez, eu acho que eu falei ontem ou anteontem, independente de caminho errado ou não, o que a gente sempre fala aqui em casa é que a gente sempre está aqui, né? Uhum. Se pegou uma avenida doida, entrou, o GPS mandou ir para a direita e foi para a esquerda, pode saber que no final da avenida ou no início da avenida, onde quiserem, a gente vai estar sempre. É isso que eu espero, é isso que eu tento mostrar para eles, que eu, independente das escolhas que eles fizerem, eu vou estar sempre aqui. Se Uhum. aquela não foi tão legal, eu vou tentar mostrar que poderia ter sido de uma forma diferente. Se sair machucado, se sair com cicatrizes daquela escolha que não foi tão legal, a gente vai tentar curar junto. Porque eu acho que é isso que é a sintonia, eu acho que isso que é trilhar no caminho do bem. Não no caminho que eu quero, né? Não no caminho que eu acho que é legal, igual você falou. Você é um cara, quem chegou aqui, a Ana Cláudia, bem-vinda, Ana Cláudia. Juliana é meu marido. Ana Cláudia fez uma live muito linda com a gente aqui há umas 3 semanas atrás. Mas você, quando falou dessa questão do mundo capitalista, né? Você é um dos caras que eu convivo que mais se preocupa. Poxa, mas se eu posso ter isso, por que o outro não pode ter? Por que ele precisa morar na rua? Assim, Isso, independente, eu isso pequenininho eu sempre já falei. mexeu. Eu sempre, eu não sei, eu acho que é uma coisa que eu trouxe. Eu trouxe comigo. Eu, desde pequenininho, eu sempre questionei muito. Por que essa pessoa dorme na rua? E eu não posso ver um morador de rua que eu choro. Me incomoda. Me incomoda demais, demais, demais. A gente, nesse momento de quarentena, a gente pega um jornal para ler e vê a quantidade de pessoas morando na rua. Cara, eu sou muito. Eu ainda não sou um cara muito bom. Eu sou muito fraco ainda. Porque eu sou bom no dia que isso me incomodar e eu pegar todo mundo e trouxer para dentro de casa. Sabe? Aí eu vou falar, eu estou fazendo algo legal. Porque enquanto isso me incomoda e eu não faço nada, eu estou errando.
entendeu? Mas eu ainda não sei como fazer. Mas sempre me incomodou. Muito, 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 muito. E ninguém consegue mais entender isso. Saindo com galera de escola, de segundo grau, aquela bagunça. E eu parava e ia conversar. Pô, o que você está falando? O pessoal tá fedendo. Cara, me desculpa, mas pode ir, eu vou ficar aqui. Sabe, isso sempre mexeu muito comigo. Sempre, sempre, sempre. Sempre me incomodou demais. Eu acho muito bacana. Agora a gente não está podendo sair, a gente não tem saído, mas a Michele falou, eu vou usar a fala dela de novo, né? Eu percebo isso nos meninos. Eu percebo essa preocupação. E percebo uma coisa que é mais linda ainda. O fato de nós termos uma criança deficiente dentro de casa faz com que os nossos filhos enxerguem a deficiência como ela tem que ser enxergada. Como algo que faz parte da vida humana. Selmita, querida, olha quem está comigo hoje, Selmita. Faz parte da vida humana, né? Que é a deficiência. Uns nascem deficientes, outros, ao longo da vida, podem se tornar deficientes. Então, a acolhida, o acolhimento que Laura e Pedro têm, eu espero que continue, né? Que siga com eles crescendo. Mas é algo que é fantástico. E isso deve muito a você também, porque você olha para todo mundo da mesma forma. Você não faz asepsia das pessoas. Isso é muito bacana. A gente está quase acabando. Nem doeu, tá vendo? Mas já? Nem doeu. Passa rápido, né? Nossa, passa rápido, cara. Nem Deixa eu doeu. ver. Nossa, 8h52. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa pro Juju, quer falar alguma coisa. A Selma é Fala nossa mal aí, prima. gente. Para de falar mal. Nós estamos há 5 meses sem ver. Na verdade, a última vez que nos vimos foi 27 de fevereiro. No Foi o nível aniversário da Bisa. da grande Bisa. Obrigada, Ana Cláudia. Se alguém quiser, faça algumas perguntas. Pergunta sobre o Livro dos Espíritos para ele. Pergunta número 25. Outro dia, na live da Ana Cláudia, ela disse que tem pessoas que estão se especializando em ser eruditas, né? Saber muito o que está escrito nos livros. O Ricardo deixou de ser meu amigo a partir da mensagem dele. Retira tudo que ele falou. Pois é, mas tem muita gente que quer saber muito a questão número tal, do não sei aonde, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, não sei o quê. O Ju não sabe nada dessas coisas de cor, mas ele vivencia isso. Ele vivencia, ele exemplifica para os meus filhos, para os nossos filhos, o que está no Evangelho. E que tem um tanto de gente que lê e decora, mas não aplica. Aí vocês vão falar, pô, mas você não fala que tem que estudar? Tem que estudar. Tem que estudar sim. Mas o estudo, ele tem que te servir para alguma coisa. Não só para pompa, né? Ficar com o nariz muito em pé. Porque às vezes você, sem estudar, dá um show. Dá um show. E eu acho que o estudo, sabe, é muito importante. Mas não adianta você estudar, você ler e você não aprender, né? A gente estuda desde pequeno, a gente aprende. Você sabe que você vai para a escola para estudar, para aprender. Então, assim, não adianta eu ler que Jesus falou que você tem que amai-vos uns aos outros. Aí você prega o ódio, pregar o mal às pessoas, entendeu? Porque eu não gosto dele.
Ah, porque ele isso, aquilo, outro. Cara, as minhas maiores brigas com pessoas conhecidas e amigos são, por exemplo, em cima de... Vocês também vão discordar de mim, tá? Não precisa concordar, não. O pessoal fala assim, ah, porque aquele bandido tem que morrer. Cara, não tem que morrer. Ele tem que melhorar, ele tem que deixar de ser bandido, ele não tem que morrer. Entendeu? E isso é o que eu acho que a gente vai melhorar o nosso planeta no dia que a gente conseguir amar de verdade. E aí, quando a gente amar o que rouba não vai roubar a gente, porque ele vai amar também. Eu acho que tem que ser algo assim. Porque do outro jeito não está dando certo. Entendeu? Não adianta. Você vai lá e bate, o cara volta e bate em você, ele vai lá e bate. E eu aprendi isso com uma pessoa. Na morte do meu irmão. O meu irmão faleceu, foi num assalto, e eu tenho amigos que poderiam descobrir quem foi. E a minha mãe me chamou e me falou assim: meu filho, perdoa essa pessoa, não pelo que ela fez com seu irmão, mas se você trouxer o mal para essa pessoa, esse mal pode voltar para você. E eu não posso ficar sem 2 filhos. Acabou, nunca mais eu pensei na história. Entendeu? Foi algo que... E eu, na época, não entendi muito bem. Eu entendi como minha mãe me falando, ok, um beijo, um abraço. Hoje eu tenho filhos. E eu consegui entender o que que era. Eu já perdi um, eu não posso perder o outro. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que... A gente precisa amar muito, amar demais. A gente precisa respeitar o outro nas suas diferenças, porque nós somos muito chatos. Eu falo isso com a Pri. Pri, eu sou chato pra cacete, mas tu para e me aceita, porque eu sou chato, pronto. Às vezes, talvez, quem sabe. Nós vamos fazer a prece de encerramento. Você vai fazer? Por favor, obrigado. Eu não vou fazer correndo, eu vou derrubar, vou voltar, voltem todos, porque senão esse cara gente boa aí que vocês estão vendo... Não entra mais. Não entra mais não, vai falar para os amiguinhos vir puxar o pé de vocês de noite. Então, voltem, é rapidinho, voltem para a gente fazer a prece com calma. Ana Cláudia, volte. Jujuzinho, ó a conexão aí, hein? Tô indo, Eu volta. volto.